E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quarta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada bem curtinha ontem, foram apenas 6 jogos disputados, então não vou nem perder muito tempo aqui na introdução, só vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, e se puder, compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá bom? Ó, vou começar comentando sobre a vitória tranquila do Philadelphia 76ers contra o Chicago Bulls, jogando em casa e tendo a volta de Joel Embiid, o Philadelphia amassou o Bulls 110-97, né? O Embiid, ele acabou ficando de fora, né, dos últimos 4 jogos do Philadelphia por conta de uma torção no tornozelo direito. E ontem ele voltou e voltou daquele jeito, né, cara? O Embiid ontem jogou demais, ele precisou de apenas 3 quartos para anotar um triple-double de 31 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. Em 3 quartos, ele meteu um triple-double. E ele só não inflou ainda mais os seus números porque o jogo estava tão tranquilo que ele nem precisou jogar no quarto período. Se ele tivesse jogado no quarto período, ele teria colocado números ainda mais expressivos. Esse foi o segundo triple-double do Embiid na temporada, o 7º na carreira. E o Embiid ontem, ele conseguiu alcançar a incrível marca de 15 jogos seguidos, marcando 30 ou mais pontos. É realmente impressionante o que o Embiid tá jogando e como fez falta, né, não ter o Embiid na rodada de Natal, hein? Fez falta demais naquele jogo contra o Miami Heat. Seria muito bom ter o Embiid na rodada de Natal. Mas o importante é que ele voltou bem, né, não sentiu dor, né? Ele ainda atingiu uma outra marca ontem, né? Ele é o 4º pivô nessa temporada com mais assistências distribuídas, né? Então, nessa temporada, não estamos vendo aquele Embiid que só pontuava, que só, né, entre aspas, tinha um grande impacto na defesa. Não. Estamos vendo o Embiid que segue pontuando, segue tendo um grande impacto na defesa, mas que também está criando muito para os seus companheiros. Essa, para mim, é a melhor versão do Joel Embiid na carreira, tá? Esse é o Embiid que eu mais estou gostando de assistir. Não é à toa que o cara, né, é um dos grandes favoritos a papar o MVP nessa temporada. Essa foi a 23ª vitória do Philadelphia na temporada. Sixers tem campanha 23-10. Já o Chicago Bulls sofreu sua 20ª derrota, campanha 15-20. Falando agora sobre Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. No duelo entre Ja Morant e Victor Wembanyama, o Ja Morant se deu melhor, né? O Memphis venceu por 106-98 com um show de Ja Morant. E de quebra, ele ainda deu uma bela de uma gastada no Wembanyama, hein? O que o Ja Morant fez com o Wembanyama ontem no quarto período foi sacanagem. Sacanagem. Ó, o jogo começou com as duas equipes bem, né? Os dois times começaram bem o jogo, tanto que, né, nos primeiros minutos ali o jogo ficou empatado, o Wembanyama começou bem, Ja Morant começou bem, só que quando o banco entrou, os dois bancos entraram, na verdade, o jogo perdeu muita qualidade, né? Os dois bancos não entraram bem, as duas equipes, né, erraram muito no ataque, e aí o jogo acabou ficando meio feio, só que no finalzinho ali, o McDermott e esse aqui é duro o nome, hein? O Mamukelashvili, o McDermott e o Mamukelashvili mataram boas bolas de 3 que fizeram o Spurs fechar o primeiro quarto na vantagem. O Memphis abriu o segundo quarto muito bem, né? O Memphis teve um bom desempenho tanto no ataque como na defesa. O próprio JJJ jogou muito bem ali no começo do segundo quarto. E ao lado do Derrick Rose, ele conseguiu colocar o Memphis 5 pontos na frente e forçaram o Popovich a pedir timeout. Depois do timeout,
o Spurs conseguiu reagir, né? O Wembanyama comandou a reação do Spurs e empatou o jogo em 37-37. Só que nos minutos finais, o Ja Morant liderou uma run de 7-0 para o Memphis e o time foi para o intervalo vencendo por 7 pontos. No comecinho do terceiro quarto, vimos o Spurs bem, né, e virando o jogo, né, o Wembanyama, inclusive, matou uma bola de 3 fantástica no começo do terceiro quarto, que deu a vantagem para San Antonio. Depois de um timeout pedido pelo Taylor Jenkins, o Memphis conseguiu se recuperar, conseguiu retomar o controle do jogo. O Desmond Bane pegou fogo, né, matou 3 bolas seguidas ali e colocou o Memphis 6 pontos na frente. E se aproveitando dos inúmeros erros que o San Antonio cometeu, o Memphis foi abrindo vantagem e fechou o terceiro quarto, vencendo por 80-68. E aí, no quarto período, foi onde o Ja Morant decidiu dar um show, né? O Ja Morant já abriu o quarto período, assim, humilhando o Wembanyama, né, entortando o Wembanyama ali no crossover e finalizando ali na bandeja. E logo na posse seguinte, ele de novo foi pra cima do Wembanyama, de novo entortou o francês, só que dessa vez, em vez de finalizar uma bandeja, ele deu uma cravadaça na cara do Wembanyama, numa das jogadas mais lindas dessa temporada, né? Impressionante, né, o que o Ja Morant fez com o coitado do Wembanyama, que tava tentando, né, carregar o San Antonio ali sozinho, né, cara? Mas ele acabou sendo realmente humilhado pelo menino Morant. O Ja Morant ainda fechou o seu espetáculo no quarto período com uma bola de 3 e com uma ponte aérea, né, com o Aldama, que colocou o Memphis, né, com uma vantagem bem tranquila, né? O Memphis, depois dessa ponte aérea entre Morant e Aldama, abriu 93-75 e basicamente acabou com a partida. No fim, o Memphis garantiu sua 11ª vitória na temporada, campanha 11-22, e o Spurs sofreu sua 28ª derrota, campanha 5-28. Destaques do Memphis: Ja Morant, né? 26 pontos e 10 assistências, e detalhe, dos 26 pontos, 11 foram no quarto período, né? Realmente o homem pegou fogo no último quarto. E o Desmond Bane também jogou muito bem, foi muito importante ali no terceiro quarto, fechou a partida com 24 pontos. Pelo lado do Spurs, destaque vai pro Wembanyama, né, cara? Apesar dele ter sido exposto pelo Ja Morant, ele teve ótimos números, cara. 18 pontos, 7 rebotes e 4 tocos. Ele tentou, mas jogar sozinho não é fácil. Ainda mais encarando esse Memphis, que com o Ja Morant se torna um adversário bem complicado. Bem complicado mesmo. Falando sobre Pelicans e Brooklyn, o Pelicans encarou um derrotado Brooklyn Nets. Impressionante como o Brooklyn entrou nesse jogo com, sabe, uma fisionomia de derrotado. Impressionante. Pelicans encarou esse Brooklyn, né, desmotivado e não teve dificuldades para vencer. 112-85. Foi um jogo extremamente tranquilo para o Pelicans, tanto que nenhum titular, na verdade, nenhum jogador do Pelicans chegou perto de 30 minutos jogados. Nenhum jogador do Pelicans precisou estar em quadra por 30 minutos, cara. Impressionante, assim. Todos os titulares do Pelicans passaram dos 10 pontos. O Valanciunas terminou o jogo com duplo-duplo de 11 pontos, 12 rebotes, com 100% de field goal. Cara, assim, foi um jogo muito fácil pro Pelicans. E eu diria, cara, que foi um jogo constrangedor pro Brooklyn. Foi constrangedor, cara. Ninguém do Brooklyn chegou a 20 pontos. O Mikal Bridges, que era para ser o franchise player do time, terminou o jogo com apenas 13 pontos marcados. O Cam Thomas teve um aproveitamento de 0 de 11 nos arremessos. 0 de 11. Spencer Dinwiddie, 0 de 6. Velho, assim, na boa, foi um jogo constrangedor demais, cara. Foi muito feio. Foi muito feio o que o Brooklyn Nets fez ontem, né? 19ª
derrota do Brooklyn. Né, o Brooklyn não sabe o que é vencer faz um tempo, e as últimas vitórias do Brooklyn foram contra o Pistons. Então nem conta direito, né? Porque pegou, né, chutou cachorro morto. Então, velho, uma situação muito chata do Brooklyn Nets, hein? Muito chata, campanha negativa, 15 vitórias, 19 derrotas. Situação horrível. Já o Pelicans vive um momento bom, né? Se eu não me engano, foi a terceira vitória seguida do Pelicans. São 20 vitórias e 14 derrotas na temporada. E o time tá aí, né, cara? Pelicans, apesar, né, de não encantar, é um time que tá ali no topo da conferência, tá ali, né, em zona de playoff. Vamos ficar de olho no Pelicans. Vamos ficar de olho no Pelicans. Falando agora sobre Warriors e Orlando Magic, né? O Golden State encerrou a sua sequência de 3 derrotas seguidas, vencendo o Orlando Magic por 121-115. Foi um jogo que começou bem equilibrado, né? Apesar do Warriors não ter sido brilhante no primeiro tempo, né? O Warriors teve muitos problemas ali no lance livre, também não chutou tão bem para 3. Mesmo não sendo brilhante, o Warriors conseguiu levar o jogo empatado para o intervalo, e no terceiro quarto o time conseguiu dar uma bela de uma desgarrada, né? O Warriors chegou a abrir 8 pontos de vantagem no terceiro quarto, e no quarto período, né, mesmo com o Orlando pressionando e até chegando a virar o jogo, o Warriors conseguiu controlar bem o jogo, o Curry pegou fogo ali na reta final e garantiu a 16ª vitória do Warriors na temporada. O Warriors segue com campanha negativa, mas, né, já melhora um pouquinho, né? Era 15-17, agora é 16-17 de campanha. Já o Magic sofreu sua 14ª derrota, campanha 19-14 para a garotada da Disney. Essa foi uma grande vitória do Warriors, primeiro, né, porque enfrentou um adversário bem difícil e conseguiu vencer, né? O Orlando é um bom time, então não é que o Warriors venceu qualquer um. Segundo, foi uma vitória que encerrou, né, uma sequência de 3 derrotas seguidas, então a moral dá uma aumentada. Foi um jogo onde o Warriors teve que lidar com algumas adversidades, como por exemplo a lesão do Gary Payton, e mesmo assim conseguiu vencer, então mostrou ali um bom poder de recuperação. E foi um jogo onde todos os titulares do Warriors passaram dos 10 pontos. Isso não tinha acontecido nenhuma vez na temporada. Foi a primeira vez na temporada onde todos os titulares do Warriors marcaram 10 ou mais pontos. Então, foi muito importante isso acontecer pro elenco, né, ganhar uma moralzinha, né? Porque o elenco do Warriors tem sido muito criticado, e com razão, né? Um elenco que não estava ajudando o Curry, né? O Curry estava jogando sozinho, a verdade é essa. Mas ontem os caras ajudaram, né? Obviamente que se não é o Curry explodindo para 36 pontos, o Warriors não teria ganhado, mas não foi um jogo onde ele jogou sozinho. Ele teve ajuda. Então, foi uma vitória muito importante por conta desses motivos, né? Por ser um adversário difícil, por ser um jogo, né, onde os titulares brilharam, onde o time conseguiu superar as adversidades. Então, foi uma vitória bem importante para esse Golden State. Destaque foi o Curry, né? 36 pontos, 6 assistências e 4 roubos de bola. Pelo lado do Orlando, vale destacar o Paulo Banchero com 27 pontos e 12 rebotes. Penúltimo jogo que eu vou falar, hein? Charlotte e Kings, né? O Hornets surpreendeu todo mundo e mesmo jogando fora de casa, bateu o Sacramento Kings por 111-104. Foi um jogo onde o Kings começou melhor, né? O Kings foi melhor no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Hornets foi bem superior, né? O time meteu uma parcial de 66-54 no segundo tempo. Terry Rozier jogou pra cacete, 34 pontos e 6 assistências, e o Hornets conquistou a sua 8ª vitória. Já o Kings sofreu sua 13ª derrota na temporada. O que o Kings tem oscilado nessa temporada é brincadeira, hein? É brincadeira. Vence grandes jogos e aí depois perde pro Charlotte em casa. Nossa senhora. Consistência é algo que não existe em Sacramento. A verdade é essa. E pra fechar o vídeo, cara, eu vou só passar por cima da vitória do Thunder
contra o Boston Celtics, né? O Thunder venceu por 127-123. Não vou me estender muito nesse jogo, porque durante a madrugada eu já publiquei a análise completa do confronto. Mas, dando aqui uma breve resumida, foi um jogo onde no primeiro tempo tivemos um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, apesar do Thunder coletivamente ter jogado melhor do que o Celtics, né? O ataque do Thunder fluiu bem melhor do que o ataque do Celtics. O Celtics conseguiu ir para o intervalo na frente por conta das suas individualidades, né? O Porzingis teve um primeiro quarto excelente e o Tatum fechou o segundo quarto muito bem. Então, por conta, né, dessas suas peças individuais, o Celtics conseguiu ir para o intervalo na frente, mesmo com o Thunder coletivamente jogando melhor. Só que na volta do intervalo, aí não teve jeito, né? O coletivo do Thunder falou mais alto, né? O Thunder teve um terceiro quarto muito forte, principalmente por conta, né, do banco. O banco entrou super bem, o Josh Giddey também jogou muito bem no terceiro quarto, e o Shai, que teve um jogo espetacular, fechou o terceiro quarto, né, de forma impecável, né? Tudo funcionou bem no Thunder, banco, Giddey, Shai, o próprio Chet também jogou bem, e o Thunder fechou o terceiro quarto vencendo por 12. E aí, no quarto período, apesar do Celtics ter pressionado, né, e ter, né, cortado a diferença para 2 pontos ali na reta final, o Thunder se manteve calmo, né? Jalen Williams, o próprio Shai apareceram muito bem no final. O Chet Holmgren matou 2 bolas de 3 no quarto período, que foram importantíssimas. E o Oklahoma conquistou uma grande vitória em casa. Essa foi a 23ª vitória do Thunder na temporada e a 5ª vitória seguida. Já o Celtics perdeu o seu 7º jogo na temporada. O Oklahoma teve como grande destaque o Shai, né, com 36 pontos. Só que vale destacar muito o Josh Giddey com 23, o Chet com 14 e 4 tocos, e o Jalen Williams com 16 pontos. Né? O Jalen Williams, inclusive, foi muito bem no quarto período, né? E foi muito bem liderando a segunda unidade em vários momentos. Pelo lado do Celtics, o destaque vai para Porzingis e Tatum, né? Os dois combinaram para 64 pontos. Derrick White também jogou muito bem com 19, mas, né, no fim não deu para o Celtics. Né? O Celtics não jogou mal, mas alguns dos seus principais jogadores foram mal, como por exemplo o Jaylen Brown. Né? Jaylen Brown terminou o jogo com 0 de 8 para 3, 3 turnovers, 5 faltas. O Jrue Holiday jogou muito mal, talvez esse tenha sido o pior jogo do Jrue Holiday na temporada. Então, o Celtics não jogou mal, mas alguns dos seus principais jogadores jogaram mal. E aí, no fim, não deu para Boston. Né? O Thunder segue embalado, né, com essa vitória contra o Celtics. O Thunder consegue, né, uma sequência muito boa de vitórias contra grandes times. Né? Dessas 5 vitórias seguidas, 3 foram contra Boston, Denver e Minnesota. Melhor campanha, atual campeão e melhor defesa. Né? O Thunder realmente se colocou, né, como um dos grandes favoritos aí na Conferência Oeste. E quem duvida e quem discorda disso não está assistindo o Oklahoma City Thunder. É isso, meus amigos. Se quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, tem vídeo no canal. Rapaziada, vou encerrar aqui o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever se não for inscrito, de compartilhar aí com a galera. No primeiro comentário fixado eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga, então você que não tem, recomendo que assine. E usando esse link você consegue todos esses benefícios e ainda ajuda o canal, então fica aí a dica. E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo, grande abraço e tchau, tchau.